Olá, amados irmãos em Cristo, com muita alegria que eu venho hoje compartilhar aqui com vocês uma palavra preciosa do Senhor, a qual o Senhor ministrou muito no meu coração. Depois estivemos no culto também e o Senhor é aquele que testifica a palavra dele. Então, pedindo para Deus uma palavra para esse ano, para que nós, a Igreja do Senhor, possa ser edificada, fortalecida. O Senhor tem falado muito sobre as renúncias que geram milagres sobre as nossas vidas. Então eu quero ler a partir do livro de Lucas, no capítulo 9, versículo 23 a 25, aonde diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? A palavra de Deus, ela é perfeita. E aqui Jesus nos dá a direção para a nova vida, ou seja, a todo aquele que declara sua conversão a Cristo. Nós andávamos num caminho e agora mudamos a rota. E nesta nova rota, Jesus diz em Gálatas 5, no versículo 1, o versículo 7 e o 9, diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Irmãos, vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo? Um pouco de fermento leveda toda a massa. E esse pouco de fermento que leveda toda a massa eu coloquei, cuidado. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Gálatas 5:13. Então, o que é o negar a si mesmo? É vivermos não mais segundo o nosso achômetro, é buscar, é se submeter à vontade do senhorio de Jesus Cristo, onde eu entendo que não é mais eu quem governo, mas dei o governo de tudo em mim a Ele, reconhecendo que Ele sabe o que é o melhor para a minha vida, abrindo mão daquilo que o Espírito Santo que habita em mim me convence em amor, que terá coisas, lugares, pessoas, ambientes que não me cabem mais, pois quando uma pessoa se converte, não tem como continuar com os mesmos hábitos, frequentando os mesmos lugares e convivendo com o mesmo ciclo. Essa pessoa terá mudanças? Sabemos que não, né, amados? Mas muitos continuam esperando algo novo acontecer e vivem no mesmo ciclo. Chamamos um ciclo vicioso, um ciclo insano, onde a pessoa busca vivenciar algo novo, mas ela continua com o seu mesmo modo de viver, o seu mesmo modo de pensar, com o seu mesmo grupo de pessoas. Então não tem como eu dizer que agora eu me converti, que eu sigo uma nova vida, que eu quero viver a vida abundante, se eu sigo do mesmo jeito, os anos se passam e nada se fez novo. Quando eu deixo e dou o governo da minha vida para Cristo, Ele diz exatamente ao contrário disso, em 2 Coríntios 5,17. Ele diz: se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, em algumas outras versões diz, em vez de tudo se fez novo, diz: eis que surgiram coisas novas. Então, quando caminhamos com Cristo, nós não ficamos mais do mesmo jeito. No último devocional, até o Senhor me lembrou, é aquela água ali, aquela água que a gente pode botar ou um café ou uma Coca-Cola que está num copo,
E Cristo, quando Ele entra, Ele vai derramando porções diárias da presença, da unção dEle sobre a nossa vida. E essa água limpa, ela vai entrando, e a água suja, ela vai se diluindo ao ponto que daqui a pouco não tem mais água suja. Existe só uma água totalmente cristalina, que é a própria presença do Cristo habitando em nós, em tudo em nós, em todas as áreas. Eu, por exemplo, muitos anos da minha caminhada, não permitia Cristo entrar na área emocional. Eu achei que essa área eu sabia conduzir, que eu sabia governar. Então eu dava outras áreas e essa eu ficava tentando ter o controle. Até o ponto que o Senhor Jesus me permitiu viver aquilo que eu queria, e aí eu fui colecionando feridas profundas. E quando eu me deparei que eu estava, como eu sempre digo, no poço, que não tinha mais, estava ali um vaso quebrado, eu clamei naquele poço, olhando para o único lugar que era para cima, clamando o socorro daquele que é o meu socorro bem presente. E eu disse: Senhor, eu nunca me esqueço, me perdoa, eu nunca mais quero tomar o senhorio da minha vida emocional, porque toda vez que eu escolhi pessoas erradas, eu coloquei pessoas no teu lugar, criando expectativas erradas em pessoas, tornando pessoas o primeiro na minha vida, e eu não quero mais. Eu quero que o Senhor seja o primeiro, eu quero que o teu amor me preencha. Tua palavra diz, Senhor, que a tua graça me basta e o teu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Eu não quero mais que a carência me submeta aos desejos da minha carne, aonde eu me afasto da tua essência, aonde eu me afasto de ti, da intimidade contigo e dou lugar para minha carne. Eu não quero mais isso. Eu fiz isso, amados. E depois que eu dei o controle, a condução e disse: governa, eu naquele momento ali eu me posicionei, amados. E nós estamos vivendo num tempo que o Senhor espera de nós um posicionamento, uma renúncia, um abrir mão, para que Ele seja o Senhor, não apenas o Salvador, mas o Senhor de tudo em nós. E Ele segue dizendo assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram, e Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia. 2 Coríntios 5, 14 e 15. Quer dizer, quando eu olho para a cruz, quando eu olho para o sacrifício de Cristo, o Filho de Deus, que abriu mão de toda a sua glória, de toda a sua riqueza, de ser o Filho de Deus, Ele veio nessa terra como homem, para que eu e você fôssemos resgatados. Ele foi caluniado, Ele foi rejeitado, Ele foi abandonado, Ele foi açoitado, Ele foi pregado no madeiro. Foi rasgado a sua carne, foi derramado do seu sangue sobre aquele Cordeiro, Jesus Cristo, que não tinha nenhum pecado, mas Ele fez isso por mim e por você. Precisamos entender o sacrifício, precisamos entender o amor, a graça, e é quando nós entendemos a graça que recebemos. E eu entendo que essa graça é para a minha vida, onde todos os meus pecados foram apagados, onde Ele lançou no mar do esquecimento. E eu hoje sou livre, e eu hoje tenho uma nova vida. E Cristo é essa vida que foi dada por mim naquele lugar onde eu fui redimida, perdoada, sarada, curada de todas as feridas que eu mesma permiti serem acumulados dentro da minha alma, pelos traumas. O Senhor cura, amados. O Senhor, Ele faz algo novo.
nós deixamos de ser criaturas e tornamos a ser chamados de filhos, filhas amadas do Deus vivo. Somos filho amado de Deus. E eu quero seguir lendo aqui, que diz assim: não se ponham em julgo desigual com descrentes. Amados, eu abro um parênteses aqui. Toda vez que eu fiz exatamente isso, me colocando em julgo desigual com alguém que era descrente, com aquela ideia errônea, errada, enganosa, engodo do inimigo, não, mas eu posso ser um canal de salvação, eu vou levar essa pessoa para Jesus. Não existe. Então precisamos nos posicionar. E ele segue dizendo: pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Somos santuário de Deus. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Amados, abrindo um parênteses, onde te convidam, onde tu tens colocado os teus pés? Jesus, ele tem entrado contigo? Aonde tu tens ido, colocado os teus pés? Jesus se agrada? Jesus se alegra? Porque o que é o levantar as cercas? O que é renunciar? Se eu estou carente, recebo um convite de um conhecido, de um amigo, de quem quer que seja. Vamos dar uma saída, vamos ir para um pub. É só para dançar, é só para descontrair. Eu ouvi esse final de semana algo que me impactou num pastor. Ele disse assim, ele diz assim: o entretenimento é contra a salvação. O entretenimento é contra a salvação. Amados, se eu não buscar em Cristo suprir as minhas carências, eu estou abrindo uma porta, eu estou dando legalidade, eu estou seguindo os impulsos e os desejos da minha carne, e eu não estou seguindo os desejos do Senhor para a minha vida. Eu não estou deixando Ele ser o Senhor, Ele guiar os meus passos. E um abismo chama outro abismo. Aí tu vai para um pub, aí tu bebe, aí tu já tá ali naquele ambiente noturno, aí tu dança, aí um homem chega próximo de ti, ou se você é um homem, uma moça chega próximo de você. O diabo nunca oferece uma bandeja feia, ele sempre oferece uma bandeja muito bonita, que seja atraente aos teus olhos, para que isso te conduza à promiscuidade, à prostituição, à imoralidade sexual. Então, precisamos, amados, vigiar e orar. Paulo diz: aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Então ele segue dizendo: serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Amados, entendam isso. Precisamos sair, muitas vezes, do meio em que nós estamos sendo muitas vezes influenciados e não sendo influência. Às vezes o Senhor tira pessoas do nosso caminho, porque de repente aquela pessoa pode estar sendo uma pedra de tropeço na minha vida. E glorifique ao Senhor se Ele tem tirado. Porque santidade é isso, é separação do pecado. E o Senhor deseja que a gente ande no caminho da santidade. E Ele segue dizendo: não toquem em coisas impuras. Consagrem, então, eu abri um parênteses, consagrem ao Senhor.
Consagrem a sua vida, consagre a sua casa. Às vezes recebemos presentes, amados. Às vezes recebemos doações, precisamos consagrar ao Senhor, declarar agora que aquilo não leva mais o nome daquela pessoa, mas isso agora leva o meu nome. Senhor, eu consagro a Ti. Quebra todo o mal, toda a maldição que pudesse estar sobre esse objeto, sobre essa peça, sobre essa doação, e agora ela levará o meu nome. E que essa doação venha a ser um canal de bênção na minha vida. Precisamos entender, amados, que nós estamos num campo de guerra e precisamos orar e vigiar. Precisamos também lembrar a quem nós serviremos. A palavra de Deus diz: não tem como servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Mateus 6:24. Precisamos escolher a quem nós iremos seguir, a quem nós iremos servir. A nossa própria vontade ou a vontade e a direção do Senhor. É tempo, amados, de consagração. É tempo de entrega, é tempo de submissão, é tempo de renúncia, para que você e eu possamos entrar e viver um ano extraordinário na presença de Deus. O Senhor deseja nos levar além. O Senhor deseja nos levar a um nível novo de intimidade, com o qual ainda nós não experimentamos. Mas o Senhor espera de nós um posicionamento. E Ele segue dizendo: e eu os receberei, e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. 2 Coríntios 6, do 14 ao 18 e o 7, versículo 1. Mais uma vez, amados, visto que temos essas promessas, que promessas, amados? Olha a grande promessa: a salvação, a vida eterna, a libertação, a graça, o perdão dos pecados, a misericórdia do Senhor que se renova, a bondade, a fidelidade, a vida de Cristo habitando. Todo esse milagre recebemos, toda sorte de bênçãos recebemos através de Cristo. E o Senhor está dizendo: mas eu quero que vocês se purifiquem de tudo o que contamina o corpo e o espírito de vocês, aperfeiçoando a santidade. O que é a santidade? A separação do pecado, no temor de Deus. Precisamos pedir para que o Espírito Santo nos sonde. Muitas vezes a idolatria não é idolatria de imagens, queridos. A idolatria pode ser meu trabalho. A idolatria pode ser os estudos, a idolatria pode ser os títulos, a idolatria, amados, pode ser um casamento, a idolatria pode ser os filhos, a idolatria, amados, pode ser o corpo, a estética, a idolatria pode ser muitas coisas. A idolatria, amados, pode ser o celular, o vício. Esse pode ser o senhor de muitos nesse tempo. Quantas horas tu tens ficado com o celular? Quanto tempo tu tens dedicado do teu tempo, da tua atenção para o celular, para uma rede social, para uma série? Precisamos pensar se isso está edificando ou não. Se isso está trazendo edificação para a minha mente, para o meu espírito e para a minha alma, queridos. Se isso realmente está trazendo edificação, amém. Agora, se não, eu preciso abdicar. Eu preciso me purificar de tudo que contamina o corpo e o espírito. Ouvi esse final de semana também do pastor, como eu disse, veio essa palavra no final de semana para testificar: filha, é essa palavra que eu quero que a minha igreja ouça para esse tempo. E o Senhor dizia através daquele pastor com os exemplos: cuidado, queridos, cuidado com a bebida. Precisamos cuidar e vigiar. Precisamos cuidar se aquilo ali está sendo entretenimento,
um entretenimento que está te levando para um caminho de destruição e morte. Precisamos cuidar. Foi através de uma cerveja que um irmão ouvi esse final de semana tão precioso. Começou a gostar de futebol, do futebol começou a ser normal tomar 1, 2, 3 latas de cerveja. Daqui a pouquinho, amados, ele estava alcoólatra. E aquilo ali trouxe destruição e morte para a vida desse amado. Precisamos cuidar, vigiar. E verdadeiramente, como diz essa palavra, nos abster de tudo o que contamina o corpo e o espírito. Precisamos cuidar com aquilo que estamos ouvindo. Uma senhora, uma irmã disse que ela ouvia músicas românticas, gostava de ouvir músicas românticas, só que ela ficava melancólica, triste, abatida, desanimada. Amados, se não está edificando, lança fora, lança fora. A outra irmã disse para o pastor: pastor, não consigo adorar ao Senhor. Mas por que, amado? Mas por que, amada? E aí ela disse: toda vez que eu fecho os meus olhos para adorar o Senhor, eu vejo uma pessoa nua na minha frente. E aí o pastor foi perguntar o porquê. E ela disse: porque ela assistiu uma novela onde tinha striptease. Precisamos cuidar o que estamos alimentando os nossos olhos, os nossos ouvidos, aonde temos colocado a planta dos nossos pés. Aonde os nossos pés estão, nós precisamos entender que ali se estabelece o reino de Deus, mas temos também que entender que há autoridade em certos lugares. Já tem pessoas que comandam certos ambientes noturnos, diz respeito às trevas, e precisamos entender que tem ambientes que os nossos pés não devem chegar. Precisamos, sim, nos purificar de tudo que contamina o corpo e o espírito. Seguindo, amados, e este é o se esvaziar, é o negar a nossa vontade para fazer a vontade do Senhor. Conforme Efésios 4:22 diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Vou só ler mais uma vez. Nós fomos criados para ser semelhantes a Deus em justiça, em santidade, separação do pecado e provenientes da verdade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificação dos outros. Livrem-se de toda amargura, indignação, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando assim como Deus nos perdoou em Cristo. Efésios 4:29 e 31. Precisamos tomar diariamente a nossa cruz. É uma decisão diária. A quem irei dar o governo da minha vida, para que eu possa desfrutar da vida verdadeira em Cristo Jesus. E eu quero terminar com algumas perguntas que eu ouvi, que diz assim: quanto às coisas que eu tenho vivenciado, elas têm sido proveitosas para a minha vida? Quanto a nós, vou me colocar debaixo de que domínio? Terceira, quanto eu vou me deixar dominar ou vou me edificar? Quarto, vai glorificar o nome do Senhor? Vai exaltar ao Senhor? Perguntas que a gente pode fazer, né? Antes de tomar certas decisões, antes de fazer certas coisas. Isso vai glorificar o Senhor? Vai exaltar o nome do Senhor? Se não, nada disso me convém.
E aí eu entendo que isso eu preciso me abster. E uma palavra, amados, precisamos trazer à memória o que nos dá esperança. E a palavra de Deus é repleta de promessas. E tem uma promessa que o Senhor me trouxe, que são muitas, muitas na palavra dele. Mas essa é uma palavra que eu acho tão preciosa, que ele diz assim: todavia, como está escrito, 1 Coríntios 2,9, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Amados, a renúncia promove milagres. A renúncia nos prepara para receber as promessas de Deus. A renúncia da nossa própria carne nos prepara para receber o infinitamente mais que o Senhor tem planejado para minha e para a tua vida. Eu quero te encorajar nessa hora a tu levantardes as tuas mãos para os céus e declarar aqui comigo: querido Deus, amado Pai, eu quero nessa hora levantar as minhas mãos para os céus e declarar diante do teu altar: Jesus Cristo, eu te entrego a minha vida. Tudo que tenho, tudo que sou, eu entrego diante do teu altar. Todas as áreas da minha vida, corpo, alma e espírito, eu entrego a ti. Conduz, dirige, guia-me. Guia os meus pensamentos, guia os meus passos. Me guia para que eu possa viver a tua vontade. Eu não quero, Senhor, eu não quero mais ser aquele que controla. Eu não quero que a minha vida viva em nenhum momento sendo guiada pelos desejos enganosos da minha carne. Mas eu quero que o Senhor conduza tudo em mim. E eu te peço, Senhor, faz morada. Sê o Senhor, sê o senhorio da minha vida. Conduz e comanda o meu consciente, o meu inconsciente e o meu subconsciente. Eu entrego a ti. Eu me esvazio de mim mesma. Aquilo que eu já renunciei lá atrás, me ajuda a permanecer renunciando. Aquilo que eu preciso renunciar, que eu reconheço diante dessa palavra, me dá estratégia, Senhor. Me dá estratégia para que eu possa renunciar. E o meio, muitas vezes, de trabalho, que é um celular, que eu possa também fazer com que esse meio, muitas vezes, de trabalho, ele não me escravize. Mas eu saiba também ter o equilíbrio para largar e poder dar atenção àquilo que eu preciso dar atenção, aquilo que é valor, aquilo que é princípio na minha vida. Senhor, eu sou tua e tu és meu, Senhor. Tudo que tenho, tudo que sou, eu entrego a ti. Eu te amo, eu te adoro e me leva que neste ano de 2024 eu possa experimentar o extraordinário do Senhor, que o Senhor me leve a um novo nível de intimidade, de entrega para viver a vida verdadeira em Cristo Jesus. Assim eu oro e agradeço por tudo até aqui, Senhor, e por tudo que o Senhor fará na minha vida e na vida de cada irmão que está aqui ouvindo nessa hora. Eu abençoo a vida do meu irmão, a sua casa, a sua família, e tudo que ele colocares as mãos venha prosperar para a glória e para a honra do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que a graça e a paz dele seja sobre a tua vida.